Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Rubim, colega do grupo Vox Lex de atualização aí nas áreas do direito, especialmente na área do novo CPC, em que nós temos alguns cursos que estão à venda aí no EAD. E dou uma passada nesse período de início de vigência do novo CPC para tratar de um tema bem específico e que vem me incomodando, né? O tema da jurisprudência defensiva e como ela vem sendo tratada no novo CPC. O que seria a expressão jurisprudência defensiva? Onde é que ela vem sendo usada? Vem sendo usada para aquelas decisões dos tribunais, especialmente dos tribunais das instâncias extraordinárias, o STJ, o STF, quando venham a negar seguimento a um determinado recurso pelo simples fato de não existir alguma questão formal, algum detalhe de ordem burocrática que poderia ser suprimida a partir do momento em que o advogado fosse intimado para sanar o vício ou mesmo complementar a documentação. Então era um problema sério que nós tínhamos na vigência do Código 73 e que no novo Código de Processo Civil nós temos uma disposição específica e muito interessante, que é a do artigo 932, parágrafo único, e com repercussões em outros dispositivos na parte de recurso, como no artigo 1007, quando fala da apelação, e também o artigo 1017, quando fala do agravo de instrumento, que vem justamente no sentido de ser superada essa jurisprudência defensiva, autorizando-se então que o advogado, quando cometesse algum equívoco de ordem formal, ele tivesse a condição de num prazo concedido pelo relator, um prazo de 5 dias, como regulamentado pelo novo CPC, ele vir a superar essa questão de ordem formal. Exemplos. O advogado que recorre sem procuração, ele poderia ser intimado para, em prazo de 5 dias, trazer então a procuração ou mesmo um subestabelecimento para superar uma questão formal de representação processual. O exemplo que também vem sendo dado do recurso que não tem preparo, o famoso recurso deserto, pelo novo CPC, superando-se a jurisprudência, o conceito de jurisprudência defensiva, o advogado seria chamado então para fazer o preparo num prazo adicional de 5 dias. E se não fizesse nenhum preparo ao tempo do regular ajuizamento da medida recursal, ele teria então que fazer o preparo em dobro, é a disposição, por exemplo, do artigo 1007, parágrafo 4º. Um terceiro exemplo que vem sendo dado em matéria então de complementação de documentos seria a possibilidade do recurso físico de agravo de instrumento vir a ser então complementado, sendo trazidas novas peças processuais ou mesmo sendo substituída determinada peça, o determinado documento que esteja ilegível, que não esteja devidamente identificado, a fim de que essa questão formal seja suprida e seja examinado então o mérito do recurso. Vejam então que esse conceito de superação da jurisprudência defensiva, pessoal, ele é muito importante porque coloca a questão de ordem formal muito abaixo do direito material e do próprio então mérito da causa, que deve ser então o objeto de prestação jurisdicional não só do primeiro grau, mas também das demais instâncias jurisdicionais. Superação de questões formais e exame do mérito. Esse é o conceito fundamental do artigo 932, parágrafo único, com relação às instâncias ordinárias e extraordinárias, e há um paralelo com relação a essa questão para o juiz de primeiro grau, o juízo à quo, que é a disposição contida no artigo 139, inciso 9º, que exatamente diz que também o juiz de primeiro grau deve buscar superações de questões formais, deve buscar superações de pressupostos processuais, a fim de que examine o mérito e, portanto, devolva a legitimidade ao jurisdicionado que busca, então, uma prestação de jurisdição qualificada. Esse é o sentido, realmente, desses detalhes. Portanto, nós temos um avanço do novo Código de Processo Civil, nós temos uma questão de ordem técnica que é enquadrada no conceito de redução da preclusão consumativa, sim, porque é dada a oportunidade do advogado complementar o seu ato processual, né? Tendo em vista que o conceito de preclusão consumativa ele se coloca no sentido de que, uma vez realizado o ato processual, não poderia ser complementado o aditado de qualquer forma, e agora então é permitida essa complementação, esse aditamento no que toca simplesmente a superações de questões formais. Vejam então que não é um aditamento, uma complementação para ser desenvolvido o recurso no mérito com outros fundamentos, com outros argumentos, com outros fatos jurídicos, né? ou fundamentações jurídicas. Não,
é uma complementação, é uma superação da preclusão consumativa, a fim de que haja superações de questões meramente formais que inviabilizam o exame do mérito propriamente dito. E nisso, então, está de parabéns o novo Código de Processo Civil e se espera realmente que esse conceito seja aplicado de uma maneira bastante ampla em todo o território nacional. Esses e outros temas, também os colegas operadores do direito que estão nos acompanhando podem pesquisar e examinar na nossa última obra a respeito do novo Código de Processo Civil que publicamos nesse ano de 2016 pela Lex Magister, além, repito, dos nossos cursos na Vox Lex em EAD, em que, juntamente com o material no Data Show, né, todos os colegas operadores do direito podem examinar esse e outros temas polêmicos e importantes na prática do advogado, que é justamente o nosso grande operador do direito, para o qual esses cursos estão sendo montados e pensados juntamente então com o grupo parceiro. Muito obrigado e até a próxima.